Na reportagem a seguir, você vai ver as diferenças sociais com relação à moradia aqui em Vitória da Conquista e o impacto dessa situação na pandemia. Ao andar pelas ruas de Vitória da Conquista, dá para observar as diferenças entre os espaços. Se por um lado vemos uma cidade bonita, bem estruturada, recebendo uma atenção especial do poder público, por outro, é possível observar a realidade difícil que os moradores das localidades mais periféricas enfrentam. Há quem diga que essa disparidade ficou mais evidente na pandemia. E várias perguntas surgem dentro desta questão. É possível afirmar que estes espaços urbanos, tais como casas e avenidas, interferem no contexto de enfrentamento à Covid-19? A casa tem um papel fundamental no enfrentamento da pandemia da Covid-19, por algumas questões. A primeira é básica. O poder público orienta que fique em casa. Essa ideia parte de que todo mundo tem uma casa para morar. Seria necessário, no mínimo, a construção de mais 7 milhões de habitações nesse momento no país. A outra orientação também é básica: lavar as mãos. O que dificulta muito no nosso país quando 30 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 5 milhões de pessoas não têm acesso a um banheiro. Portanto, casa e infraestrutura são direitos fundamentais enquanto políticas públicas. Mas a rua também, a avenida também, tem um papel fundamental no enfrentamento da pandemia. Desde a necessidade de você construir ciclovias, ciclofaixas, para você desafogar o transporte público, você usar de um transporte individual que é mais saudável e que tem um impacto muito importante no enfrentamento da pandemia, até você garantir calçadas que tenham um mínimo de infraestrutura, tanto do ponto de vista de acessibilidade, quanto do ponto de vista de garantias de largura, por exemplo, para que a população possa se locomover de maneira adequada. As avenidas Olívia Flores e J. Pedral, na zona leste da cidade, vêm ganhando uma atenção especial. No local concentram-se grandes casas e condomínios de alto padrão. Isso facilita ou dificulta o que conhecemos como distanciamento com intervenção urbana? Pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. Por isso que quando eu tenho uma série de investimentos no lado leste da cidade, sobretudo no bairro Candeias, e não tenho a mesma quantidade de investimento em outros bairros periféricos, como o bairro Brasil, Patagônia, o próprio Campinhos, você vai ter uma dificuldade muito grande de garantir uma cidade justa e democrática para todos e todas. O bairro Candeias, por exemplo, é conhecido como de classe média. Então, como explicar os altos índices da Covid-19? Ainda é um pouco prematuro analisar por que o bairro Candeias lidera a quantidade de casos em Vitória da Conquista. Duas situações. A primeira é que o bairro Candeias tem uma população com um poder aquisitivo maior. Possivelmente essa população tenha se deslocado mais durante a pandemia, não só na cidade, mas para outras cidades, inclusive não garantindo o isolamento social. A outra questão, quando se fala assim que é um bairro que tem uma alta escolaridade, no entanto, a alta escolaridade não quer dizer um nível de conhecimento mais aprofundado da pandemia. Porque tem muita gente no Brasil, e aqui Vitória da Conquista não é diferente, que nega a gravidade dessa pandemia. E a partir do momento que você nega, você não vai garantir distanciamento social, você não vai garantir isolamento social, você não vai fazer o uso da máscara achando que é simplesmente uma gripezinha.